Bem-vindo, querida amiga e querido amigo, a este seu programa Apontamentos da Semana. Esta semana voltamos a estar na sua presença e na sua companhia para tratarmos de mais um assunto, ainda que, no fundo, seja a continuidade do tópico e do tema que nós tratamos na semana passada. Nós iremos falar esta semana, de novo ainda acerca, digamos, do profeta Jeremias, e há mais alguns detalhes que nós queremos partilhar consigo. Para isso, nós contamos com a presença permanente do nosso convidado, o pastor Ilídio Carvalho. Olá, pastor Ilídio, cá estamos de novo esta semana para tratarmos de mais um assunto. E este assunto que temos esta semana para tratar é, no fundo, digamos, a continuidade daquilo que nós começamos por tratar na semana passada. Continuamos no contexto de Jeremias e, obviamente, penso que seria importante, e vou começar já com esta pergunta, portanto, que era importante sabermos um pouco, digamos, as raízes históricas da crise espiritual que afetava efetivamente o povo de Deus no tempo de Jeremias. Penso que na semana passada já demos uma pincelada sobre isto, mas era importante trazer à memória, efetivamente, estas raízes históricas que estão na base da crise espiritual do povo de Deus, portanto, que afetava, no fundo, o povo de Deus. E depois, uma segunda pergunta, digamos, como que na continuidade da primeira, de que modo o povo de Deus, no tempo de Jeremias, ele se enganava a si mesmo, no que tocava, portanto, à sua verdadeira condição espiritual. Parece que não queriam admitir o que era real, o que era de facto verdade, no fundo. Quando nós olhamos, quando lemos o Antigo Testamento, não é? E quando vemos aquilo que Deus fez pelo seu povo, através de homens e mulheres que Deus escolheu para falar ao seu povo, olhando ao passado, por exemplo, em Moisés, por exemplo, vemos o que este Moisés, o homem mais paciente da terra, o que ele vai sofrer, o que ele vai ser chamado a atenção, e nós deixámos o Egito para morrer aqui neste deserto, deixámos lá tudo, onde tínhamos tudo, para morrer aqui sob a tua orientação, e não é justo, as nossas comidas no Egito. Portanto, esqueceram-se do momento que passaram ali tantos anos escravizados. Exatamente. Ora, o povo de Deus, a memória do povo de Deus era tremendamente curta, e era preciso ter uma paciência, permita-me, de Jó, para aturar aquele povo. E, curiosamente, Moisés perde, por um lado ainda bem, que ganha outras coisas mais importantes, diria eu, perde o ir à terra, viver na terra prometida, exatamente por um descalabro, uma falta de paciência, não é? Quando ele vai tocar na pedra para haja água, para que ela possa verter água, e ele vai tocar 2 vezes nessa pedra e só devia tocar uma vez, essa rocha que era Cristo. Ou seja, que a morte de Cristo só morre uma vez, não 2. Ora, muito bem, só esse deslize, se é que se pode dizer entre comas, fez com que Deus dissesse a Moisés: tu sobes ao Monte Pisga, vês a terra prometida e aqui deixa de existir. No fundo, se quisermos, como conhecemos o resto, ainda bem, porque assim ele tem acesso ao céu, não é? Porque ele vai ser ressuscitado e vai portanto, elevado ao céu, para que mais tarde ele e Elias, apareçam no Monte da Transfiguração com Jesus, como sabemos, como o Evangelho relata. Bom, de uma forma simples. Ora, o tempo vai avançando e o sucessor de Moisés, que é Josué, e logo a seguir o tempo de juízes. E vemos que o povo vai gradualmente, embora o povo diga nós serviremos ao Senhor, como Josué, nós e minha casa serviremos ao Senhor, tudo quanto o Senhor disser, o povo vai dizer nós faremos, mas isso é só 31 de boca. E foi, não é? Ao ponto que no tempo dos juízes, como diz o texto, mesmo no final do livro de Juízes, diz lá claramente que a degradação era tal, não é? Onde toda a gente fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Por isso é que mais tarde com Samuel, o povo vai, e entroncando o que estamos a falar, vai pedir, institui-nos a nós um rei como todas as nações têm. Apesar de Samuel dizer-lhes, vocês não sabem o que pedem, porque isso implica uma gestão enorme de recursos, implica, nós queremos uma nação, um rei como todas as nações têm. Ora, e é curioso que eu falei na semana passada acerca disso. Quando falamos em Salomão, reiteramos somente a grande inteligência, o grande homem que foi, pelo menos aquilo que vulgarmente entre nós como igreja falamos,
mas esquecemos uma parte importante, que a degradação de Salomão, as muitas mulheres que ele teve no sentido de o afastarem totalmente de Deus, e também para os vícios que se instalaram na corte e as sanções pesadas a nível de impostos que Salomão praticava. Por exemplo, só para que nós saibamos, e para que muitas vezes, como igreja, estamos aqui numa escola sabatina, convém dar um bocadinho de pano de fundo de algumas coisas, se soubermos, é evidente, e se tivermos a oportunidade para isso, para mostrar nos bastidores da palavra de Deus, que nem sempre é muito conhecida de cada um de nós. Ora, eu li aqui, estou a ler no primeiro livro de Reis, no capítulo 4 e no verso 7, diz assim: Salomão tinha 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, cada um tinha de prover um mês no ano. 12 tribos, 12 meses, logo cada um tinha que prover no ano. E o que era? O verso 22. Portanto, 1 Reis 4, já vimos o verso 7, agora 22. E era, pois, o provimento de Salomão de cada dia, portanto, 12 tribos, 12 meses, um mês em cada tribo. E agora, cada dia, reparem bem, cada dia, diz aqui no verso 22, tinha 30 coros de flor de farinha, ou seja, 200 quilos de farinha, 60 coros de farinha, 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros, afora veados, cabras, monteses e corços e aves cevadas. Portanto, já vimos aqui, e são coisas que nós não mencionamos a nível da igreja. Claro que sou doutrina ou profecia, mas para nós entendermos o que era Salomão e o que é que aconteceu para que o cisma entre o norte e o sul, após a morte de Salomão, pudesse acontecer. E no capítulo 12 e no verso 4, dentro deste mesmo livro, primeiro livro de Reis, diz aqui no capítulo 12 e no verso 4, diz assim: quando a cisão, quando Salomão morre e agora ele tenta, o que vem a suceder, tenta unir as duas partes, diz aqui, ele manda o emissário e diz assim, o rei do norte, os do norte: o teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura serviço do teu pai, o seu pesado jugo nos impôs, e nós te serviremos. Portanto, queremos unir tudo, mas ajuda-nos a baixar os impostos. Ora, simplesmente o sucessor de Salomão não teve foi pedir conselho não a pessoas idosas, mas a anciãos, mas a jovens, e ele não quis saber disso. E logo a cisão entre o norte e o sul foi uma constante. Mas, como dizia eu, vimos aqui que o que o Salomão fez nas 12 tribos, cada uma tinha esta incumbência, e em cada dia, repito, eram 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros e por aí fora. Portanto, 1 de Reis, capítulo 4, versos 22 e 23, para vermos o quê? Vermos o peso que era por dia para alimentar a corte de Salomão e toda a zona envolvente dessa mesma, aqueles que viviam à sombra da corte. Ora, e isso não se, como digo, não se fala, o que é normal na igreja, porque a igreja fala-se em doutrinas e profecia. Mas convém sabermos, para que entendamos o porquê desta cisão entre o reino do norte e o reino do sul. Por outro lado, também, quando houve a cisão deste reino do norte e o sul, disse na última vez, e convinha repetir, para que nós, por lapso, esquecemos que quando falamos de Israel, não é o todo, mas Israel é só o reino do norte, capital de Samaria, e sul, Judá, capital Jerusalém. Ora, e vemos também que com o reino do norte vai ao incutir os deuses, portanto o Deus nacional Yahvé que atuava, pensavam eles, unicamente circunscrito a Jerusalém, Judá. O reino do sul há que fazer, como disse, em Betel e em Dan, estes dois santuários para poderem cultuar a Deus, simplesmente com várias imagens de terem sido considerados idólatras. Mas há um ponto que eu queria chamar a atenção, que se nós lermos aqui, já que estou a ler no primeiro livro de Reis, no capítulo 12 e no verso 28, encontramos uma coisa interessante.
Diz aqui, no capítulo 12, no verso 28, no livro de Reis, na instalação do Reino do Norte, que não existia até ali, porque era um todo, não é? Norte e Sul, todos juntos, diz aqui no verso 28, pelo que o rei do Norte tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, do Norte para o Sul, não é? É como se estivéssemos no Minho para Lisboa, muito trabalho será subir a Jerusalém, e esta coisa de subir é a mesma coisa que encontramos quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Como ele vem de Jerusalém para baixo, para Samaria, e para Jericó, e descia de Jerusalém. Mesmo que Jerusalém fosse a descer, não é? Jericó ficava aqui em cima, faz contas, lá embaixo, não é? Num planalto de Jericó, e embaixo na planície de Jerusalém. Mesmo que fosse assim, todos eles diziam, descia de Jerusalém para Jericó. Porque quem sai de Jerusalém, a capital religiosa, é sempre a descer, é sempre a declinar. Está a ver? E embora ele estivesse no norte, há que descer, há que subir até Jerusalém. Não é? Então diz aqui, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ora, o que é interessante, repare, que nós estamos aqui cerca de 922 a.C., após a morte de Salomão, onde ele vai dizer, vês aqui os teus deuses, ó Israel, reino do norte, que te fizeram sair do Egito. Ora, o que é interessante é que quando nós falamos, e lembramos-nos quando Israel sai do Egito, portanto, com Moisés e Arão, quando Moisés está no monte há 40 dias que não vem, que não desce, Arão, o que é que há de fazer, o que não há de fazer, e então manda recolher todo o ouro para fazer aquele bezerro de ouro, lembra-se? E aqui no livro do Êxodo, no capítulo 32, é interessante que nós encontramos exatamente a mesma nomenclatura. Êxodo, no capítulo 32, e em particular no verso 4, que diz assim, e ele tomou nas suas mãos, ele, Arão, o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ora, vemos que desde Moisés até ao que estamos a falar, à morte de Salomão, vemos que a nomenclatura é exatamente a mesma. Ou seja, vemos que tudo o que é pagão começa exatamente com a saída do Egito. E a coisa vai-se degradando e cada vez mais degradando, onde entroncamos exatamente nesta figura-chave que nos ocupa, que é o grande profeta, não só Isaías, como também Jeremias ou Ezequiel, mas nomeadamente Jeremias, do que estamos a falar. Portanto, são homens que são suscitados por Deus para exatamente vencer, ou pelo menos chamar a atenção do povo desta anarquia, desta apostasia total, em termos religiosos, claro está. Portanto, vemos que não é nada de novo, é um facto, mas Deus escolhe os seus homens, Deus incita-os a que eles possam partilhar a palavra de Deus e chamá-los à atenção, porque Deus é o único Deus, é o Deus Criador, e como tal não há solução fora desse mesmo Deus. Muito bem. Bom, no fundo acabamos já por também vermos um bocadinho a situação política internacional no tempo de Jeremias, não é? Portanto, com aquilo que acaba de dizer, nós temos exatamente aqui o contexto dessa situação política internacional, não é? Porque, de facto, esse era, digamos, o contexto em que o povo de Israel, o povo de Deus, vivia. Portanto, vemos aqui esta tensão permanente. Simplesmente um enquadramento muito simples. É que se nós tivermos o mapa da Palestina, não é? Hoje, o Israel, portanto, nós vemos se tivermos o mapa à nossa frente, vemos aqui todo o Mediterrâneo, temos aqui ao sul o Egito, faz assim, nesta encosta aqui temos a Palestina, não é assim? Sim, sim. E acima temos Babilónia ou a Síria, o Iraque de hoje. No mapa de hoje. No mapa de hoje temos o Iraque, o Egito é o Egito que continua, e temos Israel aqui. Não é? E é interessante que nesta altura, que se chamava o crescente fértil, toda esta zona, não é? Toda esta zona aqui, não é? Havia estas escaramuças sempre entre o Egito, Síria, a Síria, para ver a diferença entre a Síria e ao sul, Babilónia. Ora, quem é que ficava no meio? Era a nossa amiga Judeia, Israel, todo o Império de Salomão. Ora, nas escaramuças entre o sul, Egito, e o norte, e biblicamente falando, o Egito é sempre conhecido pelo sul e
e Babilónia o norte, ou a Assíria o norte, por isso é que o mal vem sempre pelo norte. Pelo norte, exatamente. É? Ora, quem ficava no meio era este mexilhão que era o povo de Deus. E em qualquer escaramuça norte-sul, quem apanhava com a bola era sempre Israel. Exatamente. Como iremos ver no clímax antes da queda final do povo do Exatamente. Já vimos então, pastor Elidio, aqui as raízes históricas da crise espiritual que afetava de facto o povo de Deus no tempo de Jeremias. Vemos, por essa razão, também, digamos, a razão porque é que o povo de Deus, no tempo de Jeremias, se enganava a si mesmo no que tocava à sua verdadeira condição espiritual, não é? Portanto, eles estavam-se a enganar a ele próprio, porque, no fundo, eles não reconheciam, efetivamente, o seu distanciamento progressivo deste Deus que o chamava permanentemente para perto dele. Vemos então aqui também, digamos, a situação política internacional, digamos, no tempo de Jeremias, e resta-nos agora duas questões, portanto, finais, relacionadas com esta temática desta semana. Em primeiro lugar, voltarmos à questão do templo, que razão é que o povo de Deus, não é, considerava a simples presença do templo, não é, no seu meio, com o pensamento de que este templo os protegeria de qualquer catástrofe política, não é? Portanto, isto para já é uma questão. Funcionava como um amuleto. Porque funcionava como um amuleto, mas era importante estar aqui, reforçar um bocadinho mais esta ideia, porque não vamos pensar hoje que as igrejas possam também ter esta função, ou as pessoas possam pensar nos nossos dias que, estando ligado a esta ou aquela congregação, que isso tem portanto, salvação, alguma edifício. Exatamente. É sinónimo de salvação. É sinónimo de salvação. E é importante nós desmistificarmos um bocadinho essa questão. E, finalmente, pastor Elidio, porque ainda temos algum tempo para abordar isto, que é, a partir de Jeremias, capítulo 5, que me parece que é importante a questão, até que ponto é que a situação de Judá estava realmente a tornar-se má, de facto, a partir do capítulo 5 de Jeremias. São estas duas últimas questões que era importante nós aqui darmos uma pincelada acerca destes dois assuntos. Em vários capítulos de Jeremias, que nós iremos ver ao longo deste trimestre, mostra-nos claramente o desencanto de Deus através do profeta. E se lermos, por exemplo, nós abordaremos isso, Jeremias no capítulo 9, verso 2, onde ele diz: quem me dera a mim, eu tivesse uma estalagem. Quem me dera a mim descansar e não aturar esta corja, esta gente que é má, perversa, de coração duro, de dura serviço. Ao ponto de ele dizer: quem me dera a mim ser um estalajadeiro, ao menos estou ali tranquilo. Vejo os dias passar, ouço o vento sibilar e não mais do que isso. Ora, quem me dera a mim ter essa posição. E ele diz, desde o verso do capítulo 3 ao capítulo 5, onde ele mostra claramente, antigamente Judá, antigamente o povo de Deus, ela estava com Deus. Deus era o seu marido, era o seu Baal, o seu senhor, Baal no sentido de senhor, e Israel, no todo, era a sua noiva. Portanto, tudo era maravilhoso. Ele ouvia aquilo que o seu marido, Deus, dizia, o seu Criador. Mas agora não. Agora cada um faz o que quer. Portanto, havia vários males no povo de Deus. Uma é que se tinham afastado totalmente de Deus. Por outro lado, quer os profetas, quer os sacerdotes, eram totalmente iníquos, ou seja, proferiam o nome de Deus, mas falsamente. Isto é, unicamente como na adoração do lábio, como diz o profeta Isaías, eles falam, mas o seu coração está longe. É verdade que invocam o meu nome, mas falsamente. Não querem nada comigo. Querem Deus sim, muito bem. Queremos ter um Deus, queremos ter uma religião, exatamente como hoje. Queremos ter uma religião, importa sermos esta religião, não importa o nome, mas não queremos saber. Queremos saber a coisa do Senhor, né? Estamos inseridos nessa coisa, mas não queremos saber nada do Senhor da coisa. Ou seja, como vemos em algumas igrejas, em alguns movimentos religiosos, eles merecem o nosso respeito, de que Jesus é o Senhor, ou Cristo é o Senhor. Só que quando se diz que Cristo é o Senhor, é um facto, Senhor não é como sentido Senhor António de São José, é alguém que é o nosso dono. Como irá dizer mais tarde Pedro, não é assim? Não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas resgatados ou comprados com o precioso sangue de Jesus.
Isso quer dizer que, ao sermos comprados, resgatados, já não somos de nós próprios, mas daquele que nos resgatou. Um senhor vai comprar um escravo ao mercado, enfim, era o senhor, o escravo, que era pertence do outro senhor, alienou esse senhor e agora o escravo é meu. E como tal, eu faço, segundo a mentalidade clássica, não é? Eu faço o que é de um escravo, até porque o escravo não existe. Tem uma vida suspensa. Existe como uma galinha. Quando eu matar a galinha, ele deixa de existir. Era a mesma coisa com a concepção da época. Não é assim? Mas não. Ora, quando diz que o escravo, que Jesus é o Senhor, ele está a dizer que é o nosso dono. E, no entanto, é quase como Samuel, não é? Eli, quando o Senhor falar contigo, tu dirás, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas hoje não. Escuta, Senhor, que o teu servo fala. Portanto, hoje o homem está virado para os astros. Aquilo que o zodíaco diz, que essas lâmpadas e estrelas que são mudas, e é o Deus que fala. Ninguém quer saber, ninguém quer escutar. Esse é que é o drama. Seria, digamos, esta questão do tempo, a questão do conceito do templo dos nossos dias, não é? O povo estar agarrado, efetivamente, ao conceito do templo e não ao Senhor do templo. Exatamente. Portanto, eu penso que essa é a questão que está aqui. E a partir de Jeremias 5, pastor Ilídio, até que ponto esta situação de Judá estava, então, a tornar-se cada vez pior a partir deste capítulo 5? Era importante, rapidamente, temos um minuto para... Exatamente, a temática é exatamente essa, é que dizem que são filhos de Deus, dizem que passam no anacronismo, cristãos, usam o nome de Deus em vão, mas cuja vida não tem nada a ver com aquele que dizem que é o mestre e o Senhor da sua vida. Muito bem, Deus. Muito bem. Pois é, prezado amigo, é assim, há uma grande diferença entre o Senhor das doutrinas e as doutrinas do Senhor. E, portanto, há quem de facto se comprometa com as doutrinas do Senhor, deixando de fora da sua vida o Senhor das doutrinas, esquecendo que, na realidade, este Senhor deve ser o proprietário na totalidade daquilo que é o nosso ser. E quando assim é, quando Ele é o centro, efetivamente, de todos os nossos pensamentos, de todo o nosso ser, obviamente que então as doutrinas do Senhor têm outra relevância e tomam outro sentido e significado espiritual na nossa vida. Porque refletimos exatamente, acabamos por refletir aquilo que é o plano, o projeto, a vontade de Deus, nosso Senhor. Pois é, prezado amigo, é assim, nós estaríamos aqui mais tempo, com certeza, com o pastor Ilídio, a tratar, ainda dentro deste assunto, o que nós poderíamos dizer e quanto poderíamos acrescentar. Mas, de facto, também não estamos aqui para lhe dar tudo. É importante que você, desse lado, também tome a decisão de, efetivamente, querer saber por si próprio, através da investigação, aquilo que Deus tem para si. Para a semana voltaremos a estar na sua companhia e para a semana iremos falar de reformas, iremos falar de homens como Josias, iremos falar também de reinados, enfim, sob, digamos, a égide de Joacás e Joaquim, etc, etc, etc. Não perca, portanto, o tema e os tópicos da próxima semana, está bem? Portanto, deixo-lhe um abraço e até para a semana, se Deus quiser.